Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que Deus hoje faça resplandecer sobre você a luz da sua misericórdia, a luz da sua graça, a luz do seu perdão e de todas as suas bênçãos. Que os céus se abram para derramar sobre você bênçãos sem medida. Muito obrigado por assistir às minhas mensagens. Deus abençoe você. Compartilha com teus amigos e nas tuas redes sociais. Tenho certeza que essas bênçãos também podem chegar a todos aqueles à tua volta e você se tornar uma bênção para os outros. Aliás, um dos propósitos de Deus para nós é que Deus quer usar você como instrumento dele para ser uma bênção para os outros. Você ser uma bênção, Deus disse para Abraão, seja você uma bênção. E aí você vai abençoar outros, você vai abençoar aqueles que estão perto de você. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. É muito gostoso, Senhor, estar na Tua presença, estar diante de Ti, com um coração sensível, disposto a ouvir a Tua voz, disposto a sentir o toque especial do Espírito Santo em nós, modificando a nossa natureza, essa natureza má, que muitas vezes desobedece, muitas vezes se rebela, muitas vezes vira as costas para o Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, Pai, que estamos vendo essa mensagem. Que a mão poderosa do nosso Deus se estenda para todos nós e que possamos aqui não só ouvir a Tua voz, mas sermos tocados e transformados pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, nosso Deus Consolador, nosso professor, nosso guia que o Senhor nos deu para nos guiar nesse mundo, para nos conduzir neste mundo, para o rumo à santificação, até chegarmos à glorificação quando Jesus Cristo voltar. Dá-nos um coração puro, uma mente limpa para obedecer a Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para abrigar a Tua palavra. Coloca a Tua lei em nosso coração, Senhor, e dá-nos um coração obediente. Também, Senhor, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Tire as picuinhas da nossa vida, Pai. Tire as mazelas, esse senso crítico, essa murmuração constante, essas lamentações desnecessárias. Oh, meu Deus, tira de nós todo o pecado acariciado, arranca de nós a maldade, a inveja, o ciúme, arranca de nós, ó Deus, as intrigas, a falta de perdão, purifica-nos de todo o mal, Senhor. E agora coloca em nós o desejo de amar o Senhor e obedecer a Tua palavra. E fala conosco ao estudar o Teu santo livro. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, nós estamos analisando o Salmo 20. Eu anunciei isso em mês de outubro ainda, né? Eu falei que nós íamos ter uma semana de oração no Salmo 20 e nós estamos agora chegando nas duas últimas mensagens. A mensagem, e para mim, Renivaldo, né? Eu considero as duas mensagens mais importantes da nossa semana de oração. Por quê? Porque se Deus me abençoar, se Deus curar minhas enfermidades, se Deus me der bênção e prosperidade material, se Deus não deixar faltar nada na minha vida, mas Ele não garantir para mim a salvação, nós vamos analisar agora o versículo 6, né? E aí fala de salvação, e agora não mais como condição, mas como certeza. Leia comigo o Salmo 20, versículo 6. Está escrito: agora eu sei que Deus salva o seu escolhido. E Apocalipse, capítulo 13, Jesus Cristo disse que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 2, Paulo diz que Deus nos elegeu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, diz o livro de Hebreus. Na eternidade, Deus delineou um plano,
de salvação, confirmado, ratificado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso o Salmo, ele começa dando a certeza de que Deus pode, Deus quer salvar a mim e a você. Leia de novo o texto. Agora eu sei que o Senhor salva o seu escolhido. Então, nessa semana, eu estou falando de bênçãos. Bênçãos de Deus atender às nossas orações. Bênçãos de Deus estar conosco, presente na nossa vida. Dele estender as mãos sobre nós, colocar em nós o próprio nome dele, que é o seu caráter, que é a sua personalidade. A bênção da proteção, da segurança, a bênção do sustento, do socorro, da verdadeira adoração, de aceitar você como um pecador arrependido. Nós somos pecadores santos, santos pecadores na presença de Deus, e Deus aceita você quando você faz uma entrega sincera. E aquilo que você traz é resultado dessa entrega, é a gratidão de um coração agradecido pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus a pecadores. Aí o salmista, agora ele completa as bênçãos. A bênção ainda não está completa, porque vamos falar sobre vitória. Aparece a palavra vitória 2 vezes aí no texto do Salmo, não é? E aí no verso 6 ele diz que Deus salva. Deus quer salvar você. Não existe bênção maior para um pecador do que a certeza da salvação. E observe que eu venho lendo durante 6 mensagens. Eu falei para todos nós que Deus simplesmente colocou condições para a gente ser aceito, para a gente ser abençoado. Que aconteça isso, que aconteça aquilo, a conjunção condicional. Mas agora o salmista muda a linguagem. A linguagem agora, primeiro, essa ação não é minha. Eu nada posso fazer para me salvar. Eu não posso devolver dízimo, eu não posso guardar sábado, eu não posso guardar domingo, eu não posso guardar quarta-feira, sexta-feira, dia nenhum para me salvar. Eu não posso jejuar para me salvar, eu não posso parar de comer isso para me salvar, não posso parar de vestir aquilo para me salvar. Nada do que eu faça me dá direito à salvação, porque seria penitência, eu anularia o sacrifício de Jesus Cristo. Agora, o texto dá a certeza de que Deus operou em Jesus Cristo a minha e a tua salvação. Então, se eu olhar para mim mesmo, o que existe de bom em Renivaldo? Davi, no Salmo 51, ele diz: eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. E ele clama por um coração puro. E somente um agente divino, somente um solvente divino, uma potassa divina é capaz de purificar o Renivaldo. Leia comigo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Versículo 7 e versículo 9. 1 João, lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse. Abra sua Bíblia, no finalzinho da Bíblia. Você pode até abrir Apocalipse e voltar um pouquinho. Voltar algumas páginas só. E aí você acha 1 João. Está aí antes de Judas. Aí 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, oh maravilha, Ele é fiel, Ele é justo, para perdoar todo o teu pecado, todos os teus pecados, e te purificar de toda maldade, ou de todas as tuas iniquidades. Quem é que opera a salvação em nós? Deus. Versículo 9, diz assim:
Versículo 9 de 1 João está escrito: se confessarmos nossos pecados, verso 7, digamos assim, veja o verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é que salva você? É o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele não só perdoa você, Ele não só apaga teus pecados, não só purifica você de toda transgressão, mas Ele garante a você a vida eterna. Capítulo 2, versículo 2 está escrito. Capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Salmo 20, não poderia faltar essa bênção. Estamos na primeira semana de janeiro, e quem sabe você tem frequentado uma igreja, mas você não tem certeza da sua salvação. Até aqui você tem se relacionado com Deus na base de troca. Você obedece para ser abençoado. Você obedece para ser cuidado. Você obedece para ser protegido. Você obedece para Deus não permitir que o mal campeie a tua vida. Você obedece para Deus fazer milagres na tua vida. Quando na verdade o salmista coloca agora a coisa na ordem certa. Primeiro Deus salva você. Não foi isso que Deus fez com Israel? Primeiro Deus tira Israel do Egito. Não está cobrando nada deles. Não está pedindo nada deles. Simplesmente tira do Egito. Chama Israel pecador, rebelde, idólatra, de meu filho. Ele trava uma guerra, um conflito com o faraó. E nesse conflito ele diz: Israel é meu filho e eu vou libertar meus filhos do Egito. E o faraó faz de tudo para impedir a mão de Deus de salvar seus filhos. Lembra de uma mensagem que eu falei aqui? O diabo vai fazer de tudo para tirar você dos braços de Deus. Pessoas à sua volta, amigos, colegas de trabalho, esposo, esposa, filho, nora, sogra. Muita gente vai dizer para você: nós nascemos assim, vamos morrer assim. Ah, nossa família sempre acreditou nisso e você agora vai mudar? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito de Deus para a salvação de todo aquele que crer. De todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo e que entra em aliança com Deus, num compromisso de amor e serviço, de amor e obediência. Eu disse aqui nesse canal, você pode procurar aí, né? Aquele que faz a vontade do Pai. Na minha série O Jesus Radical, primeira mensagem, segunda mensagem, se eu não estou enganado, do Jesus Radical. Que a primeira é Jesus está procurando adoradores, a segunda é que só vai para o céu aquele que faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você o ame. E quando a gente ama a Deus, a obediência será um prazer, a obediência será um privilégio e será resultado de gratidão, de louvor da salvação oferecida gratuitamente a nós. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que se você andar na luz,
Se você permanecer em Jesus Cristo, o sangue dele vai purificar você de todo o pecado. Verso 9, você confessa essa vida dúbia, essa vida lixo, essa vida hipócrita. E você então entrega o seu coração e agora ele faz o quê? Ele coloca a sua lei no coração da gente. Hebreus capítulo 8, verso 12 e Hebreus capítulo 10, versículo 15. Ele coloca a lei dele em nosso coração. Isaías capítulo 8, verso 16 diz que a lei é selada em nós, no coração dos filhos de Deus, dos discípulos de Deus. Porque sem obediência à lei, capítulo 8, versículo 20 diz que se a gente desprezar a lei, desprezar os mandamentos, a gente não tem a salvação. Mas você acabou de dizer que a obediência não salva, Renner. Claro que não salva. A obediência é resultado da salvação. Israel é tirado do Egito e agora quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Deus diz, eu libertei vocês. Leia comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 1, está escrito. Eu não vou ler todos os mandamentos não, mas depois você pode analisar os 10 mandamentos aí do capítulo 20 de Êxodo. Eu vou ler só o versículo 1, porque o que me interessa aqui hoje é o versículo 1. Para a nossa mensagem, Deus está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Olha aí. Então falou o Senhor Deus estas palavras. Eu sou o Senhor. Ele é a única fonte de esperança e salvação para o pecador. Israel estava há 400 anos escravizado pelo Egito. E Deus vai lá, usando um servo dele chamado Moisés. O Moisés é um instrumento de Deus para ser um vaso nas mãos de Deus para libertar seus filhos, para levar esperança a seus filhos, assim como ele quer fazer de você uma bênção, assim como ele quer fazer de você um vaso, um instrumento dele para comunicar a sua verdade a outros. Ele diz, eu sou Deus. Versículo 2 aí, ó. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Eu tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Agora que você é meu, agora que eu libertei você, agora que eu salvei você, eu vou pedir algumas coisas para você. Para que você seja feliz. Para que você não volte a ser escravo. Agora não escravo mais de uma nação, mas escravo do diabo, escravo do pecado. Eu peço a você que obedeça os meus mandamentos. Não faça ídolos, diz o primeiro mandamento. Não faça ídolos. O segundo mandamento, não adore ídolos. Terceiro mandamento, respeite o nome de Deus. Honre, glorifique, exalte o nome de Deus. Não desonre o nome de Deus. O terceiro mandamento. O quarto mandamento, lembre-se de santificar um dia na semana que eu, Deus, separei para me relacionar com você. Deus estabeleceu o sábado como dia de relacionamento com Ele. Ele mesmo escolheu esse dia para mim e para você. Agora, primeiro, eu vou obedecer, eu vou guardar o sábado para ir para Deus me aceitar, para Deus me abençoar. Viu a mensagem de ontem? Primeiro Deus aceita o pecador, para depois aceitar a oferta. Deus se agrada do pecador, Ele aceita, Ele abençoa, Ele perdoa, Ele purifica, Ele salva o pecador e depois então Ele aceita as oferendas do pecador. Quando a viúva chega diante do gasofilácio, primeiro ela deu o coração. E aí Jesus Cristo vai exaltar aquela viúva. E eu costumo dizer que o exaltado aí é Jesus Cristo porque Ele vê. Ele vê os pobres de espírito, Ele vê suas lágrimas, Ele vê tuas derrotas, Ele vê tuas mazelas, tuas picuinhas, Ele vê tudo da tua vida, Ele sabe tudo de você. E Ele não está interessado nas tuas esmolas. Tem muita gente hoje oferecendo esmola para Deus salvar. E por isso muita gente está dizendo aí, eu não sei se Deus vai me salvar. Ele é que sabe. Então você precisa começar a estudar a Bíblia. Porque o Salmo 20, Deus diz o Salmo 20, olha que coisa linda. Eu sei, o salmista está dizendo, eu sei. Isso é uma afirmação presente, é uma afirmação confirmativa
sem direito a retoques. Eu sei que Deus salva. E o salva aqui está no presente. É uma afirmação do tempo indicativo presente, mais que perfeito. Ou seja, uma ação concluída que não precisa mais de retoque. Um dia, quando Jesus Cristo subiu à cruz e ele foi sacrificado por mim e por você, ele disse: está consumado. Satanás é derrotado para sempre. Agora ele não pode mais acusar a Deus de injustiça, de arbitrariedade, e nem pode acusar as leis de Deus como leis arbitrárias, duras e impossíveis de ser obedecidas. Porque Deus teve no Velho Testamento Enoque, Deus teve Abraão, diz Êxodo capítulo 20, verso 26, que Abraão guardou todos os mandamentos de Deus. Os próprios filhos de Israel, de fato, muita gente não obedeceu, mas Deus teve um remanescente que entrou na terra e sempre foi fiel a Deus. Josué disse: eu e minha casa obedeceremos e serviremos ao Senhor. E aí muita gente se ficou do lado de Josué. Deus teve Samuel depois, Deus teve várias pessoas que sustentaram a verdade de Deus em pé, e a verdade de Deus nunca morreu, nunca foi destruída pelo diabo. E hoje Deus tem uma verdade para esses dias finais. A verdade é que a salvação está garantida em Jesus Cristo, e Ele assentou-se no santuário no céu para interceder por mim e por você. Não esqueça a mensagem de antes de ontem. Há um santuário no céu e Jesus Cristo está assentado no trono, no Santíssimo dos Santos, para cuidar de mim e de você. Primeiro ele veio aqui, subiu à cruz, deu sua vida para que o seu sangue nos purifique de todo o pecado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso a adoração de Caim não podia ser aceita, porque ele não estava de conformidade com a lei de Deus, não estava de acordo com a vontade de Deus e nem com os mandamentos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz que aqueles que vivem na carne e vivem para agradar a carne não podem agradar a Deus, porque as suas obras são contra a lei de Deus. E Tiago capítulo 2 diz que a lei da liberdade é a lei do julgamento. Nós somos julgados pela lei. E Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz que se a gente amar este mundo, se a gente for amigo do mundo, a gente se constitui inimigo de Deus. Agora, eu posso hoje dizer que a lei salva? Não, a lei não salva. Agora, a lei mostra se eu estou ou não salvo. A obediência aos mandamentos de Deus é a resposta à salvação oferecida por Deus para mim. E como eu disse, o texto está com o verbo no presente. Não é amanhã que Deus quer salvar você. Tem muita gente que vai se perder porque está procrastinando a sua entrega. Eu não tenho até 2050 para me preparar para a volta de Jesus Cristo. Para, quem sabe, em 2050 eu tenho um tempo, uma oportunidade, uma luz para saber se eu estou no caminho certo. Nada disso. Eu preciso hoje tomar uma decisão de entregar minha vida a Deus. E aí o sacrifício de Jesus Cristo é aplicado à minha situação. Eu sou purificado do pecado. E a minha obediência a partir da salvação é resultado do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Jesus Cristo obedeceu perfeitamente a toda a lei. Diz o Salmo 40, versículo 8, ele diz: a tua lei está no meu coração, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está gravada em meu coração. E Deus quer gravar a sua lei no teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus está querendo gravar a lei em nosso coração. Por quê? Porque a lei salva? Não, é porque a gente mostra para o universo que a gente tem o caráter de Deus, tem a personalidade de Jesus Cristo,
Coríntios capítulo 3 diz que nós temos a mente de Jesus Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Jesus Cristo, significa que eu tenho a personalidade dele, que eu tenho o caráter dele, e o caráter de Deus se revela, os atributos de Deus se revelam na lei. A justiça de Deus se revela na lei. A lei não é para salvar, a lei é para mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem anda com Deus e quem não anda com Deus. A lei, por isso que eu digo, a lei não é para os injustos. A Bíblia não foi feita para descrente, para incrédulos. Ela foi feita para mim e para você. Porque aqui está o manual de Deus, o guia de Deus, o instrutor de Deus para conduzir você nesse mundo tenebroso, perfeito e perfeitamente preparado para morar com Deus no céu. Agora a salvação é presente. 2 Coríntios capítulo 6, Paulo ele diz que a salvação é algo que deve estar na nossa vida no presente, não no passado nem no futuro. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim, olha: eu te socorri, observe, porque assim diz o Senhor, no tempo certo eu aceitei você, aleluia. Deus aceita você com todos os seus pecados, com todas as mazelas da tua vida, Deus aceita você. E observe que o verso está no passado, viu? No tempo certo eu aceitei você. Quando foi isso? Diz Efésios 2 que foi antes da fundação do mundo. Antes de haver qualquer pecado, Deus já providenciou a salvação para mim e para você. Isso é uma garantia de Deus, é uma promessa de Deus, é uma bênção de Deus que Ele não pode falhar, Ele não vai mentir e Deus não mente. Tiago capítulo 1 diz que não mente. Deus não pode mentir. Malaquias 3, verso 5 diz que Deus não pode mudar. Agora, Deus não pode garantir essa salvação para você, se você não abrir o coração para Ele, se você não aceitá-lo. Então, Ele já garantiu a salvação. Isso é passado. No tempo certo, Jesus Cristo veio. Ele morreu na cruz. Gálatas capítulo 4, versículo 4 está escrito: cumprido o tempo exato da profecia, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir a lei, para salvar os que estavam debaixo da lei. Jesus Cristo veio no tempo certo, Ele aceitou você, e Ele matou seu próprio Filho para salvar você. E agora Ele diz: eu aceitei você, e no dia da salvação eu socorri você. E aqui diz assim: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando é que você pode ser salvo? É amanhã? É depois de amanhã? É do ano 2027, como alguns estão dizendo que Jesus Cristo vai vir no ano 2027. Então no 1º de janeiro de 2027 eu vou começar a me preparar para a volta de Jesus Cristo. Você vai se perder por isso. Assista a minha série Ele Vem. Nós temos aí 11 temas, se eu não estou enganado, que eu falo que a vinda de Jesus Cristo é algo presente, é algo para ontem, para hoje, para agora. Porque se eu morrer hoje, então Jesus Cristo, a vinda dele vai ser exatamente no piscar de olhos. Quando eu abrir os olhos, Jesus Cristo já veio. E eu me perdi, por quê? Porque eu deixei para depois. Eu procrastinei o mais importante, que é a preparação para viver com Deus no céu. E aqui está dizendo que o tempo da salvação é agora. O Salmo diz que eu sei agora, eu sei que o Senhor salva, tempo presente. No agora de Deus, Deus quer salvar você. Essa é a maior bênção que o universo pode ter preparado para você. Que Deus, em sua onisciência, preparou para você a salvação. Agora eu sei. O salmista tem certeza. Lógico que o contexto aqui, a gente pode inferir essa colocação minha,
Mas o texto está falando da salvação da perseguição de Saul. Ou seja, Deus salvou Davi de ser assassinado, de ser morto por Saul. Deus salvou. Assim como Deus vai salvar você de um acidente, vai salvar você de várias circunstâncias e situações neste mundo, Deus tem salvado você de diversos problemas, inclusive. Às vezes a gente nem percebe a mão de Deus atuando em nós. Eu essa semana, quando eu fui gravar a mensagem, eu atravessei o sinal, atravessei na faixa, mas no sinal vermelho. E vinham dois motoristas, um foi paciente comigo, simplesmente parou o carro, não buzinou para não me assustar e simplesmente esperou. Eu pedi desculpa para ele, percebi o meu erro, mas o de trás começou a esbravejar, gritar: respeita o trânsito, respeita o sinal, não sei o quê. O outro da frente, muito paciente, esperou pacientemente que eu atravessasse, embora eu tenha percebido o meu erro. Eu fui salvo naquele momento. Já pensou se aquele motorista de trás está na frente? Ele não era capaz de passar por mim e nem prestar socorro e ir embora como se não tivesse acontecido nada. Mas Deus vai enviar um anjo, Salmo 34, versículo 7, para livrar você de muitas situações. Agora, como eu disse, de que adianta você ter tudo neste mundo? Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 16, verso 26, de que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter saúde, ter alegria, ter prosperidade, felicidade, ter tudo, mas não ter a vida eterna, não ter a salvação garantida em seu coração? O Salmo 20, Deus oferece essa bênção para mim e para você. Estamos começando 2023, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga. Deus está chamando você para um compromisso, uma aliança com Ele, aliança de salvação. Ah, Renivaldo, quando é que Ele vem? Não importa. Deus quer achar você fiel, ou na sepultura ou em pé, quando Ele voltar. Se vai ser 2027 ou 2050, não importa. Há uma salvação garantida para mim e para você. Não quer você hoje abrir o coração? Quem sabe você já é crente? Vamos confirmar essa aliança. Vamos confirmar o nosso relacionamento com Deus. Vamos parar de transgredir sua lei. Vamos começar agora a obedecer por amor. Mostre para o mundo que você vive como um salvo. Viva como um salvo em Jesus Cristo. O salvo obedece. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Muito obrigado porque no tempo certo Ele veio, derramou seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado, para nos dar a garantia da vida eterna. Oh Senhor, que essa bênção da salvação esteja presente na vida de cada um dos teus filhos que assistem essa mensagem, cada uma das tuas filhas que assistem essa mensagem. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém.